Olá pessoal, hoje nós estamos estreando o nosso primeiro podcast, A Cáceres do Futuro. E agradeço a presença dos nossos convidados especiais aqui, nosso amigo Félix, nosso amigo Thiago De Lucas, Dr. Letson Catelan e nosso engenheiro Nakamoto. Agradeço a presença de vocês, tenho certeza que as ideias vindo de vocês vão ser muito benéficas para a gente agregar um projeto a Cáceres do Futuro. E o tema que eu queria muito discutir com vocês, para que vocês mostrassem um caminho legal para nós, é sobre empreendedorismo. Como que a gente faz, engenheiro Nakamoto, Félix, Thiago, Letson, para falar de infraestrutura, para falar de empreendedorismo numa cidade onde a gente vê a necessidade básica das coisas, o básico na saúde, o básico nos bairros, na infraestrutura. Como que a gente pode falar de empreendedorismo, aonde que a gente poderia criar um projeto para que a gente conseguisse alavancar o empreendedorismo na nossa cidade com todos esses desafios que a gente tem de realidade nos dias de hoje. Realmente é um desafio, né? Eu costumo dizer o seguinte, o empreendedorismo ele vem de três formas, né? O desenvolvimento de um território, melhor dizendo, ele vem de três formas. Quando eu tenho uma grande empresa, um grande empreendimento, uma grande indústria, que é o que muitas vezes para a nossa cidade a gente escutou as pessoas falando, né? Vamos trazer indústria para desenvolver, enfim. Ele pode vir através de uma grande instalação de uma obra pública, igual a gente vê construção de portos, né? Que levam anos de construção, então você injeta um dinheiro, né, nesse território. Mas o principal, e o que eu acredito que seja a característica de Cáceres, é o fomento das micro e pequenas empresas, é o fomento dos negócios locais. Por quê? Quando eu estou lá jovem, adolescente, né, estou indo para o mercado de trabalho, onde eu vou buscar emprego? Eu vou buscar no mercado local, no empreendimento, no comércio local. É o comércio local, é a pequena empresa que empregam as pessoas, que gera emprego, que gera renda. Então, acho que o que um ente público, né, municipal, ele tem que voltar os seus olhos é para isso. Como é que eu posso ajudar as empresas que já estão instaladas no meu município? Como é que eu posso incentivar a criação e a instalação de novas empresas no meu município? Cáceres, nós somos polo de educação, nós somos polo de saúde, né? Nós somos polo de prestação de serviço. Então, assim, quais incentivos nós temos de políticas públicas para a instalação e para a permanência desses serviços aqui em Cáceres? Eu acredito que o grande desafio é esse, criar um ambiente competitivo, né, para os negócios, para as pequenas empresas, criar leis que dão incentivos fiscais que realmente atraiam novos investimentos aqui para o nosso município. Eu acho que essa parte que você falou é muito importante, Thiago, e eu vejo que é uma necessidade muito grande dentro da nossa realidade do mercado do comércio local, do microempreendedor, que é o que gira a nossa economia local, é a falta de incentivo do setor público. Quando eu falo de incentivo, não é de uma ajuda, mas assim, eu queria que vocês me dessem ideias de como que a gente pode criar condições favoráveis para que essas microempresas, esse microempreendedor, do micro ao grande, tivesse a oportunidade de gerar emprego em casa, assim, entendeu? Como será, o Letson, que a gente pode pensar numa ideia, o Félix, que é um grande empresário aqui em Cáceres, Félix, você sabe das dificuldades todas que um empresário em Cáceres lida. O que você acha que o setor público podia criar de condições favoráveis para que as empresas tivessem menos burocracia e conseguissem gerar mais empregos? De fato, eu tenho, não é uma grande empresa, uma pequena empresa em Cáceres, e tenho muito orgulho disso. E eu sou um exemplo de uma coisa que o Thiago falou. Eu sou um produto interno. Eu estudei em Cáceres, eu sou criado por Cáceres, e a minha empresa ela nasceu a partir da oportunidade que eu mesmo criei para poder sobreviver. A oportunidade que eu mesmo criei, ela se transformou numa empresa que hoje gera emprego e divisas para o município. E a partir dessa oportunidade, a gente vai criando a vivência dos negócios de empresa, de empresário, vai aprendendo, inclusive, a ser empreendedor por vivência da vida.
Porque não há uma escola de treinamento para empresários. Não tem uma faculdade. Não tem uma faculdade que nos leva a esse caminho exatamente. A gente vai se tornando empresário por conveniência do destino, da vida. E muitas das vezes nós falhamos. E o município sofre com isso. Por quê? Dentro dessas nossas atividades principais, que é a prestação de serviços, né? A nossa atividade principal é serviços, nós temos a grande e esmagadora maioria dos prestadores de serviços, empresários em casa, eles ainda não se enxergam como empresários, como empreendedores. E eu penso... E o que você acha, Fer, que está faltando para a gente, para o empresário se enxergar como empresário, entendeu? Ele ter essa credibilidade como empresário e poder gerar mais emprego para a nossa cidade. Não seria nem a função do poder público, mas ele pode agir. Por exemplo, Provocar, né? provocar a situação. Nós temos o Centro de Atendimento do Empreendedor dentro da prefeitura, que é o CAI. Funciona? Eu não sei o que faz, eu nunca vi uma atividade. Eu já fui presidente da Associação Comercial em Castros, eu nunca vi uma atividade. Não estou questionando as pessoas que estão lá. Em Castros todo mundo é conhecido, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, de fato, Centro de atendimento empresarial. Centro de atendimento. Não funciona. Aquilo lá pode ser um centro de referência ao empreendedor, ao cara que vai lá montar uma empresa, e ele tem, eu costumo dizer, tem um checklist lá do que ele tem que fazer para empreender em Castros. Isso eu acho bacana. Além do checklist também, quais os incentivos que eu teria para montar uma empresa em curto, médio e longo prazo? Ah, eu montei uma empresa, sou só eu aqui num carrinho de cachorro-quente. E a partir do momento que aquilo se transformou num restaurante com 10, 20 colaboradores, qual é o incentivo que o poder público me oferece para que isso seja possível, para que eu tenha esse sonho de crescer? Ô Fer, quando a gente fala de incentivo do poder público no privado, eu tenho um pouco meio de dificuldade e receio de entender isso. Eu costumo dizer assim que eu troquei o incentivo por criar condições favoráveis, entendeu? Motivação, né? Motivação. Eu acho que a gente poderia pegar mais nesse ponto sobre como que o setor público pode provocar condições favoráveis para criar as empresas, o microempreendedor. Sim, então, como eu citei, o CAI, ele pode funcionar como um conselho, ter um conselho de ouvir as demandas da comunidade, da sociedade, ouvir os empreendedores, qual a real necessidade de cada um em cada segmento também, porque eu tenho que ouvir as demandas para poder compreender a necessidade, e a partir desse conselho, o CAI ser uma coisa maior, quem sabe uma secretaria com atividades maiores, com funções aprimoradas. Em relação ao CAI, assim, vamos também esclarecer algumas coisas. O que eu tenho de conhecimento sobre o CAI, né? O CAI, ele também é conhecido como Sala do Empreendedor, que está previsto lá na Lei Geral, na Lei da Micro e Pequena Empresa, Lei, acho que é 123. Então, assim, o CAI hoje, até onde eu sei, em Cáceres, ele funciona com atendimento, sua maior parte por o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, assim, o cara quer abrir o MEI, ele procura o CAI faz a abertura, dá orientação sobre como tirar o alvará, cadastro para emitir nota fiscal, no caso de prestador de serviço, dá alguns encaminhamentos. Eu não sei como é que está os olhos da administração pública voltados para o CAI, porque realmente, como você falou, ele pode fazer muito. Então, assim, ele pode ser, na esfera pública, na esfera municipal, um órgão que capta as demandas do empresário, as dificuldades, fazer estudo sobre empreendedorismo. Se me permite, Thiago, só um apontamento aí que seria muito legal dentro dessa questão do CAI ainda. Nós somos daqui da região oeste, né? Oeste. Nós somos uma das cidades que tem o SEBRAE, a agência principal do SEBRAE aqui. O SEBRAE ele tem ferramentas, tem recurso, tem um monte Nós temos uma escola técnica que não está funcionando. Escola técnica, tudo isso para contribuir com esse tipo de situação que você está colocando. Agora, sim, respondendo a sua pergunta, como é que eu, como ente público, posso ajudar? Primeira coisa é desburocratizar. Então, desburocratizar. Um alvará ele tem que sair rápido, um alvará sanitário ele tem que sair rápido, as licenças que são municipais elas têm que sair rápido. A análise de endereço, que hoje a prefeitura trabalha com isso. Eu quero abrir uma empresa. Primeiro a prefeitura vai analisar se aquele endereço está correto,
se você pode abrir aquela atividade naquele endereço que você está dizendo. Então, isso tem que ser muito rápido. Segundo, eu preciso de incentivos para trazer novos empreendimentos para cá. Eu não estou falando de grande empresa, de pequena empresa. Então, se Cáceres é polo de saúde, o que eu estou fazendo para atrair as empresas de saúde para Cáceres? Se Cáceres é polo de educação, o que eu estou fazendo para atrair empresas do setor de educação para Cáceres? Então, acho que isso é uma reflexão. E, Tiagão, você acha que uma dos incentivos, ou até mesmo o que atrapalha a vinda de micros empreendedores à Cáceres, a abertura de novos projetos de empreendedorismo à Cáceres, seria um pouco também da parte burocrática que a gente vive? Olha, eu diria que nem tanto, porque assim, quando eu vou escolher um local para abrir um empreendimento, essa burocracia, eu acredito que ela não vai ser fator determinante para eu deixar de escolher um município. Mas eu acredito que dar celeridade nisso ajuda. Vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo. Um cliente precisava abrir uma empresa para pegar um serviço rápido, né? E nós temos uma análise, eu sou contador, né? Nós temos uma análise em Cáceres que é analisar o endereço antes de liberar. Então, assim, quando eu vou pedir a abertura de um processo, eu peço para a prefeitura, olha, esse endereço aqui está apto, né? Basicamente é isso. Existe um sistema, mas basicamente é isso. E, assim, essa análise, naquela época, demorou. E tanto que a gente acabou optando, olha, está demorando demais o retorno. Olha, eu não preciso do endereço físico. Eu tenho um endereço em outra cidade. Pode abrir lá? Eu falei, pode. E abriu. Então, assim, às vezes você quer um CNPJ onde você não tem uma loja física, entendeu? E aí, a situação foi essa. Quando você teve essa abertura física em outro município, em outro local, os tributos todos são voltados para aquele local. Então, por exemplo, acabamos perdendo com isso. Digamos o seguinte, ó, hipótese. Representante comercial hoje tem que ser empresa. O endereço da empresa dele é na casa dele, não tem atendimento. Ele vende em várias cidades. Então, assim, se eu vou lá e tento abrir no município X o meu CNPJ e esse município demora a me dar um retorno, eu posso abrir em qualquer outro município, eu só preciso do CNPJ. E foi o que aconteceu na época, certo? Então, por isso que quando eu falo a questão do checklist, isso tudo tem que estar claro para absorver essas demandas e criar um incentivo do empreendedorismo a partir da parte do documento mesmo, né? Documental. Exatamente. E assim, eu acho que desburocratizar e dar celeridade é o primeiro passo. E o segundo, Cáceres é polo de serviço, então eu tenho que criar incentivos. Hoje, a nossa cidade, ela cobra o ISSQN 5% de qualquer atividade. Digo de empresas que não estão no Simples, né? Sim. Mas assim, é 5% de qualquer atividade. Então, se você pegar aí um laboratório, por exemplo, de análises, que vai faturar aí o seu 1 milhão por ano, né? Por baixo. Ele pode pensar em abrir um município que dá um incentivo de ISSQN para ele. Entendeu? Então, assim, dependendo do tamanho da empresa, que a gente está falando de uma pequena empresa, 1 milhão é uma pequena empresa. Ele pode escolher um município que dê uma condição favorável para ele. Então a gente precisa ter esse olhar também. Por exemplo, uma escola. Uma escola fatura muito, né? Não é uma empresa pequenininha. Então ela pode escolher, de repente, um município que tenha um benefício de imposto. E o importante citar, Vicente, que o que o Thiago está falando aí não são nem hipóteses ou se, são casos que já aconteceram aqui, que a gente tem história para contar sobre o quanto o município já perdeu de divisa e geração de emprego por falta desse tipo de Thiago, fino trato com a questão. Você, como contador, Félix, também como empresário, essa questão tributária da nossa cidade, como que vocês enxergam isso em relação aos municípios vizinhos nossos? Como que a gente poderia pensar em dar uma melhorada nisso e criar condições favoráveis para que as empresas fossem realmente abertas aqui? Vocês dois. Vai lá, Thiago. Bom, em relação a municípios vizinhos, eu acredito que Cáceres hoje ela esteja num patamar mais elevado, tanto de fiscalização, de estrutura, né?
os municípios ao entorno de Cáceres, o nosso processo, ele é mais evoluído. Tá? O que eu acredito que pode ser feito mesmo é uma questão de dar incentivos fiscais através de uma revisão do nosso Código Tributário. Então, você tem que rever o Código Tributário e indicar onde eu posso incentivar. Por exemplo, nós somos uma cidade turística, certo? Digamos que venha um investidor e queira construir uma pousada no Pantanal. O cara vai procurar o município do Pantanal que dê um incentivo para ele. Então, como é que eu vou dizer que eu sou uma cidade turística se eu não tenho uma política, um código tributário ou incentivos para empresas de turismo? Exatamente. Voltado para isso aí. Além das receitas domésticas também, né? Pegar aquilo que a gente já tem aqui e ver de que forma que o município pode contribuir no preparo para que essas empresas se desenvolvam e que seja um atrativo melhor também para o próprio turista, né? Também acho que nesse aspecto. Uma outra coisa, quando a gente fala polo de saúde, polo educação, e acho que também somos polo em serviço. Sim. A prefeitura, como moderador dessa discussão, ela pode criar um estudo e ver quais as necessidades do município, que tipo de mão de obra nós estamos precisando aqui, quais as nossas dificuldades para poder ter esse desenvolvimento, como ele citou, vamos buscar empresários na área de turismo, mas a área de turismo ela vai depender de outros pequenos negócios. Aí uma coisa que eu acho muito bacana também, desculpa interromper, é a fomentação da escola técnica, né? Porque quando a gente tiver a demanda, a falta da demanda, a gente pode investir numa escola técnica voltada mais diretamente e com o objetivo de suprir essa necessidade aí. Foi exatamente, quando eu falei, usar a nossa mão de obra nossa mesmo, treinar aquilo que a gente já tem, né? A gente às vezes está falando sobre turismo, mas qualquer um de nós aqui a gente já comentou isso, vai num posto de gasolina e fala pro atendente lá, onde é que tem uma pousada aqui? O cara não sabe. Ele não sabe te informar, ele não sabe informar o turista onde é que tem. Pegando esse gancho aí, a gente retorna desde aquela primeira pergunta lá do empreendedorismo. Quando o Thiago falou que nós somos pós-serviço, a gente tem que entender que essa é a nossa vocação. A gente vive pensando em indústria, em coisas mirabolantes, mas hoje a nossa vocação são 3 coisas: saúde, educação, turismo. É diferente imaginar que a gente vai ter só isso, são coisas diferentes. Vou pegar aqui até o exemplo do Vicente. Vicente médico. Antes de ser ortopedista especializado, ele passou para a faculdade de medicina. Então a cidade hoje ela oferece várias outras coisas, de forma genérica. Mas aquilo que nós deveríamos ser especializados seria nessas 3 condições. E aí, por vocação natural. Por vocação natural. Então, ou seja, nós temos tudo. Mas aquilo que é a nossa essência, saúde, educação e turismo. Hoje, a gente pegar a saúde, nós perdemos um hospital particular que hoje os médicos não têm que fazer cirurgia fora. Por quê? Porque não tem incentivo, não houve participação, não houve... aí que entra a questão política para não permitir que esse hospital feche, para não permitir que esses médicos vão para fora. Nós estamos perdendo médico. Eu falo isso sempre. As cirurgias mais complexas, se a gente pode entrar nessa área aí, estão sendo feitas fora. Está gerando o quê? Divisas para outras cidades. E está fazendo com que os médicos também, os bons, estão indo embora. Então, ou seja, estamos perdendo os especialistas. Isso se tornou realidade, né? Quando a gente teve essa falta de um hospital privado na saúde suplementar na nossa cidade, onde passamos 2 anos sem ter acesso a isso, sem ter condições de prestar um serviço particular e na saúde suplementar por convênios, nós perdemos diversos colegas especialistas que foram buscar essa oportunidade de trabalho em cidades vizinhas. Eu tenho amigos meus que foram para Rondonópolis, que vivem de uma especialidade cirúrgica, igual a ortopedia que foram para Rondonópolis, foram para Pontes Lacerda, realizar seus procedimentos cirúrgicos e que não voltaram. Não voltaram. Quando voltaram, diminuíram muito a sua eficiência dentro da nossa cidade, a sua prestação de serviço dentro da nossa cidade e começou a voltar para a cidade vizinha. E isso é uma perda gigante para a nossa saúde, tanto pública quanto privada, né? Hoje e aí perdemos todos. São feitas onde? Hoje, as nossas cirurgias de alta e média complexidade voltadas a Cuiabá. Os hospitais particulares em Cuiabá. Aí eu tiro o paciente daqui, eu tiro o paciente da nossa região
e leva a Cuiabá para que possa ser feito esse procedimento cirúrgico. E é um absurdo, né? Um absurdo. É um absurdo. Então, a gente poderia ter... De alta e média complexidade, né? ter Na qualidade. uma proposta de municipalização do nosso hospital, que é o São Luís, ter a gerência da nossa cidade. A gente teria aí uma gestão, que o pessoal chama de gestão plena da nossa saúde, que a gente conseguiria, nesse caso, prever, né, as questões, o Vicente pode falar isso, as questões médicas, aquilo que são necessidades essenciais da nossa cidade, e cada cidade tem sua característica, né? E antever também questão de medicamentos, cirurgias e tudo mais, e entrar na seara de um incentivo fiscal para que as pessoas possam colocar laboratórios, clínicas, hospitais, prestações de serviços dentro da nossa cidade na área de saúde. A gente se tornaria referência estadual na área de saúde, porque é a nossa essência isso daqui. Né? Nós temos 2 faculdades de medicina, por que não ter uma terceira? Que aí já entra a questão da área de educação. Nós temos hoje várias faculdades particulares, né? Escolas particulares, que são excelentes, que têm resultados ótimos nos vestibulares, no Enem. Por que não incentivar essas escolas a ampliar a sua estrutura ou trazer até mais escolas? A gente tem uma faculdade, Unemat, que é referência nacional. A gente vê em vários resultados, principalmente na área de Direito, que é a minha área, a Unemat está entre as 100 melhores faculdades da OAB. Isso se repete já tem uns 7, 8 anos. É referência nacional. A gente tem a Estácio, que é um conglomerado nacional de altíssimo porte. Por que não incentivar a ter mais? Quanto que isso vai gerar de riqueza para a cidade, geração de pessoas que vão morar para cá, aluguel de kitnet, consumo de supermercado, posto de gasolina, turismo, né? E aí a coisa do turismo. Por mais que o Tiago fala assim, nós somos uma cidade turística, somos mesmo? Ou só temos o potencial? Temos o potencial, né? Mas não Uma somos. coisa simples. Você vai em outra cidade, você encontra lixeira na rua, uma atrás da outra. Aqui a gente não encontra nem a rua limpa. Né? Sendo mais Como aquela amiga nossa falou, né? Uma cidade cheia de rua de buraco e bosta de cachorro. Cara, Porque na verdade assim, é triste falar isso da minha cidade, mas é basicamente isso. existem vários tipos de turismo. Tem turismo de negócios, né? De contemplação. Sim. E o nosso turismo, ele é algo ligado à natureza. Então, assim, o Pantanal Exato. tem esse apelo do Pantanal, da natureza, enfim. Então, quando você tem um turismo nesse sentido, meio que obrigatoriamente você tem que ter uma boa infraestrutura, você tem que ter uma rua limpa, você tem que ter bastante lixeira, você não pode ter lixo no rio. Eu vou conhecer o Pantanal, né? Natureza. Eu vou lá conhecer o Pantanal e vejo geladeira, lixo, garrafa PET durante o descer do rio. Então, O turista algo tem que que não vir pode e se ter. encantar. Uma Né, com a natureza nossa exótica, né? A gente tava comentando outro dia, Leto, você falou uma palavra que eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara. Assim, falta carinho, né? Falta carinho. Falta carinho de gestão pública com a nossa cidade quando a gente fala de turismo. Então, só que assim, nós temos o turismo, mas nós temos o turismo de pesca hoje. É diferente. Só de pesca, O né? cara vem pescar, Só de pesca. O cara vem pescar, para ele é diferente. Se a cidade está limpa, está suja. Ele vem pescar, ele vai descer o rio, ele quer pescar. O turista Ele vem- chega, vai direto pro barco hotel, Desce o rio, Agora, sobe se o rio e você- vai embora. Por exemplo, se você Porque fizer não tem uma atrativo, propaganda, né? se você fizer uma propaganda... Só pegando esse gancho. Nem as mercadorias que são consumidas no barco São daqui. são de Cáceres. São de Cáceres. É tudo comprado, já vem com o turista. Ô, Let's, Eles já vão buscar o turista no aeroporto e aproveita, já compra o material lá que vai ser consumido pelos turistas e vende fora. e pegando um gancho também aqui, rapaz, nós somos uma cidade turística onde diversos pacotes de barcos hotéis são vendidos, recebe pessoas turísticas e é uma cidade, acho que é a primeira cidade turística que eu não sei, nunca vi ter um city tour, cara. Não tem. Esse dia o meu amigo falou, eu estou recebendo semana que vem alguns amigos meus de faculdade, que inclusive vêm para fomentar o nosso projeto, também vêm para conhecer um pouco mais da nossa realidade aqui. E, pô, Vicente, vamos fazer um city tour? Falei, city o quê, cara? Onde eu vou te levar, velho? City quem? Mas aí eu fui atrás.
entendeu? De alguma Nós não- agência, Não temos. de algum empresário, do setor turístico que pudesse me dar essa visão do City Tour. Nós não temos isso. Mas é isso que eu Doutor. estou te falando. Se a gente vai prestar, se a gente é um polo de serviço que tem a vocação saúde, educação e turismo, nós temos que ser especialista nesses 3. Isso aqui tem que ser a nossa raiz. Fomentar todo dia, né? Todo dia. Então, o turismo, nós temos que ser turismo raiz. Hein, Então, Let's? tem o City Tour, tem o turismo de compra, tem o turismo educacional, que é a pessoa que vai vir para fazer a faculdade ou os parentes dele que vai visitar a nossa cidade. Infelizmente, na área de saúde, tem também. Sim. Porque você vai em todos os hospitais, você tem hotel, você tem Sim. restaurante, você tem vendedor de salgado. Isso fomenta, de qualquer forma, a economia. Então, se nós vamos fazer turismo, façamos com excelência. Exato. Então, nós precisamos, assim, eu tenho que auxiliar, desburocratizar toda a questão tributária, permitir a instalação de novas empresas, geração de empregos, isso tem que estar claro para todos. Mas aquilo que é a nossa raiz, aquilo que é a nossa especialidade, Nós temos que investir nisso. ela tem que ser investida com E o que é- excelência. O que é mais legal, eu acho que agrega muito nisso que você está falando, Let's, quando nós enxergamos e entendemos que, por natureza das coisas, nós temos o potencial turístico. Mas, principalmente, na região oeste, você pega em um raio, não sei, de 400, 500 quilômetros, nós somos a única cidade com identidade cultural, com Isso. coisas típicas que só aqui tem. Coisas nossas que só nós fazemos. Botaneiras, na verdade. Né? Comida que só nós temos, sabores e cheiros e especiarias que só nós conhecemos. E a gente não cria isso como uma ferramenta de atrativo turístico. Para agregar, né? Um ponto a mais para agregar. E isso é por Está sendo já desperdiçado, natural, né? desperdiçado. E se a gente não fazer isso mais, de fato, isso vai se perdendo em gerações. Uhum. Eu falo isso E porque acaba perdendo a nossa identidade mesmo. perde identidade. Eu falo isso porque, por exemplo, na minha casa, né? Igual eu falei, filho de família centenária. Então a gente tinha algumas tradições. Esse dia eu postei um vídeo de uma cabeça de boi que a gente assou na casa do meu irmão. E os meus sobrinhos mais novos, os outros, já nem chegam perto, não conhecem, né? E aí os meus irmãos, a gente fica tentando resgatar isso. E quando eu enxergo isso, a gente poderia ter um local com esses atrativos, com essas comidas típicas, com essas coisas que o turista vem para conhecer. Nesse City Nossa. Tour, a gente... Guarda aí. Sacanagem ter chamado. Vamos fazer outra. Tem que ser enterrada, né? Tem que ser enterrada. Mas nesse City Tour, a gente criar uma feira de artesanato nosso, uma feira de comida típica, onde os turistas podem passar por lá. Toda cidade turística que eu vou, eu passo por isso, né? E chega aqui, a gente perdeu isso, a gente não tem... Está se perdendo. Doutor, tá se perdendo. com relação a isso que o Félix falou e o Let's falou de carinho, de infraestrutura para a cidade, assim, a gente tem que ter essa infraestrutura que, como o Thiago falou, a gente precisa para trazer mais investidores de fora também, não só a gente empreender aqui, mas para ficar atraente, a gente precisa investir nessa infraestrutura com carinho, né? Então, a gente precisa ter essa infraestrutura bem feita, bem arrumada, que naturalmente a gente vai se tornar atraente, vai vir investidores de pequenos e médio porte para investir na nossa cidade, principalmente nesses setores, e, consequentemente, isso começa a ter mais giro de capital dentro do município. Consequentemente, o negócio, por exemplo, que o Félix falou, de ter essa cultura, isso daí acaba motivando as pessoas a investir mais. Então, assim, a gente precisa fomentar. E está faltando essa infraestrutura com carinho. Precisa ser uma infraestrutura muito bem feita, entendeu? Então, assim, eu vi numa cidade aqui do Mato Grosso mesmo, estava fazendo um serviço lá, e, assim, todo dia passava ali, tinha um canteiro o jardim do canteiro lá da rotatória com flores. Um belo dia eu passei e não tinha nada. Mas assim, foi 2 dias. No terceiro dia, as flores estavam de volta. Eu falei, como isso? Nasceram do nada? Então, assim, e impecável. Então, assim, isso dá um charme para a cidade. Carinho, né? Isso é carinho. Isso atrai as pessoas. Por que para atrai? É uma coisa simples que acontece. Se você reparar, uma rua que passou só um asfalto lá, meia boca, as casas mudam. As pessoas começam a investir. Falando, não, agora eu Mexe com a quero. autoestima das- Até porque agora, com essa onda de internet, todo mundo tem disponibilidade para estar divulgando. Você tira uma foto num lugar bonito, a pessoa, quero ir lá. Quero ir lá. Né? Pegando essa questão da infraestrutura,
Isso está relacionado ao turismo também. Sim. Investimento, turismo, empreendedorismo. Você não tem, por exemplo, como padronizar, se nós somos uma cidade, uma entidade cultural, qual que é o padrão de nossas calçadas, culturalmente falando? Nós não temos um padrão de calçada. A primeira coisa que todo mundo fala quando viaja para algum lugar e alguém pergunta como que é lá. Primeira coisa, lá é lindo. Simples. A primeira resposta é essa. Então a gente precisa ter um local lindo. Eu falo assim hoje, um exemplo, só cutucando vocês aqui. Você como um turista, empresário, que vem à nossa cidade praticar o turismo da pesca, o que te atrai aqui hoje? Para você falar, nossa, eu penso em investir no interior, eu penso em investir no Mato Grosso, Cáceres me chamou a atenção. Então, tematicamente, eu ainda acho que o atrativo é a palavra Pantanal. Cáceres, por si só, nessa questão da pesca, não se vende. E voltado na questão que o Nakamoto falou, o que te atrairia aqui, nos dias de hoje, de infraestrutura para um investimento? Né? É uma excelente pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta. Eu não tenho muito conhecimento em relação a isso, mas o que eu entendo é o seguinte, esses grupos de pesca, eles vão a vários lugares, então nem sempre eles voltam no mesmo lugar. E aí, eu que gosto de pescar tal tipo de peixe, e tem ali, eu vou lá. Tá? E assim, normalmente eles rodam, então assim, eles já são um grupo, a maioria é um grupo, né, de amigos. Então o cara, ele vai em Poconé num ano, no outro ano ele vai em Barão de Melgaço, no outro ano ele vai em Cáceres, no outro ano ele vai em Santo Antônio de Leverger. Então ele vai rodando. Nem sempre foi um motivo específico que o trouxe a Cáceres. Aproveitando e falando sobre essa questão que foi comentada, o turista ele vem, porque assim, isso acontece, às vezes o dono do barco ou da pousada busca o cara lá no aeroporto, a compra da semana, do mês já foi feita lá num atacado em Cuiabá, e aí traz esse cara para cá, esse cara não roda a cidade, ele não gasta dinheiro na cidade, ele não conhece a cidade, ele fica dentro da pousada. Tinha empresa já fazendo essa busca de helicóptero direto no aeroporto para levar para a pousada. E tem barcos, hotéis que não são, os donos não são cacerenses. Certo. Aí assim, vamos olhar um outro ponto de vista. O empresário desse empreendimento. Ele conquistou o sucesso dele praticamente sozinho. Então assim, o negócio dele se vende. O cara tá milionário. Assim, você não fecha um barco por menos de 80, 100 mil reais o pacote. Por que que esse cara vai se sensibilizar com o turismo, sendo que ele já fez o produto dele? Aí você precisa de argumento com o trade do turismo, aí você precisa sensibilizar o trade do turismo, porque assim, ele não construiu o sucesso do barco, da pousada dele, porque existe uma infraestrutura linda, porque as ruas são lindas. Ou porque o município limpas, ofereceu uma ferramenta. Teve divulgação por parte do município. Não, ele construiu com Carreira o trabalho dele, solo, carreira solo. Então, assim, é difícil. Por exemplo, a mesma coisa, o restaurante que está lá na Praça Barão, ele conseguiu o sucesso dele por ele. Não foi por um incentivo fiscal que ele se implantou lá. Muito pelo contrário, Entendeu? cobra é um horror dele para usar o calçadão lá. lá. Não foi porque não cobra o uso e ocupação de solo que ele está lá. É por isso. E fora que se você pegar a análise dos últimos 10 anos disso daí, nós temos uma cobrança de taxas de ocupação de solo com mais de quase 200% de aumento. Nossa, Então, ou seja, hoje o custo de você ser empreendedor em Cáceres aumentou muito versus aquilo que a cidade está oferecendo como compensação por isso. Então Mas você tem hoje uma cobrança falo. absurda de taxas e tributos em geral, e o retorno para você ter como incentivo para investir na cidade, você não tem. Mas é isso que eu falo, que a gente tem que achar esse caminho da gente criar essas condições favoráveis, melhores para o empreendedorismo, entendeu? É esse que é o objetivo que eu quero que essas cabeças pensantes aqui procurem esse caminho, para que a gente possa enxergar um futuro com o empreendedorismo na nossa cidade. Doutor, eu sempre falo que nós temos hoje, basicamente, turismo de pesca. E eu acho que a gente deveria ter o turismo familiar também. Então, assim,
a gente começar, voltando na infraestrutura, procurar investir em obras públicas que vá tornar isso atraente, né? E assim, eu sempre falo assim que hoje nós estamos numa situação que a gente tem que ter uma obra que vai trazer inúmeros benefícios, não só apenas um benefício. Nós temos que pensar em termos de economia, lazer, saúde. Uma vez até a gente discutiu, uma coisa simples que eu citei, por exemplo, a canalização dos córregos. Se a gente canalizar o córrego, fazer aquilo um parque linear, você promove caminhada, saúde, você fecha aquilo ali, você acaba com os mosquitos, acaba com aquele mau cheiro, você promove saúde, você deixa a cidade mais bonita, você acaba com o problema você melhora, no caso, o problema de escoamento das águas. Até o comércio local. Você implementa, para ter mais segurança nesses locais, você implementa áreas que vá poder, a iniciativa privada investir ali. Então, assim, você acaba fomentando tudo isso e você promove inúmeras coisas com uma obra só. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em obras que vá trazer todo esse atrativo. E outra coisa que o Félix falou, que foi a última pergunta do senhor, é com relação à região oeste. Nós temos condições de agregar outras coisas com relação ao turismo que outras cidades têm. Por exemplo, Vila Bela tem cachoeiras. Então, assim, você tem aqui Criar um roteiro, né? Você cria um roteiro, você faz um atrativo junto com essas... Em parceria, né? Em parceria com essas outras cidades. Nós temos a caverna aqui em Coverlândia, né? Caverna do Jabuti. Então, Sim, assim, bem pertinho. Bem pertinho aqui. E isso é uma coisa, assim, fantástica. Eu visitei aquela caverna ainda quando não estava aberta ao público. Já achei fantástico aquilo ali. Ainda não estava nada preparado. Eu já achei fantástico aquilo ali. Nas nossas rodas do plano de governo, a gente pensou nessa possibilidade. Por exemplo, hoje nós temos um consórcio de saúde que envolve vários municípios. Por que não criar um consórcio de turismo? Que aí você desenvolve essa rota de turismo, a rota da região oeste. Você tem hoje nos Estados Unidos uma rota da Rota 66, né? Rota 66. Rota 66, que é uma estrada. E tem várias pessoas ali, vários municípios que são beneficiados com isso. Você pode criar, num consórcio de turismo, uma rota da região oeste. Aí tour, né? Um tour. Você envolve pesca, cachoeira, você envolve cavernas, banhos e tudo mais. Visita fazendas históricas. Visita fazendas históricas. Já existe esse consórcio. Então, mas não é aplicado. E aí você tem... Mas está nascendo agora, né, Não, existe há tempo. E você tem, por exemplo, é claro que a gente tem que comparar nas proporções, mas você tem na Europa também, eu esqueci o nome disso, mas é uma linha de estrada de ferro que você passa por diversos países. Você pega o trem num país e vai passando por vários países até chegar ao ponto final, até Paris, se não me engano. Né? Mas sabe o que eu acho legal nessa fala sua aí, Ledson? Que é uma coisa que eu já tenho comigo, assim, que Cáceres precisa assumir o protagonismo de desenvolvimento regional. Porque a gente citou aqui, nós temos identidade, nós temos o turismo a nosso favor como potencial, nós temos essas questões aí de ser polo em saúde e uma série de outras coisas. Nós temos todas as esferas dos órgãos públicos aqui dentro. Tudo que você precisar tem aqui dentro de Cáceres. Então a gente precisa, de uma maneira planejada, assumir esse protagonismo. Objetivo, né? Como o grande gestor do desenvolvimento regional, não só de Cáceres. É lógico que fazendo esse desenvolvimento de Cáceres, toda a região já se beneficia, mas principalmente ser o agente do desenvolvimento regional. Com todas essas estratégias aí, não tem erro. Mas aí você pega, não é o nosso foco nem objetivo aqui, e com todo respeito às pessoas que organizam o turismo em Cáceres, mas a gente pode delinear isso de uma forma diferente. Você pega um evento, que é o Festival de Pesca, e deposita nele 20 milhões de reais em 4 dias, você perde toda uma capacidade de desenvolver o turismo durante o ano inteiro. Então, ou seja, com menos recursos, você consegue aplicar, né, esses valores de forma gradual em todos os meses e gerar
né? É uma visitação mais ampla em casas, uma movimentação econômica, girando todo o comércio local, toda a questão de turismo, toda a rede hoteleira, né? E fomentando isso de forma gradual. E aí você tem todos os meses a questão do artesanato, a questão da culinária, né? Hotelaria, barcos, hotéis, você tem a questão do city tour que você vai desenvolver, restaurantes. Então, ou seja, você consegue fomentar o turismo o ano todo. Até a própria população... Sem deixar de priorizar aquilo que é a nossa marca registrada, que é o Festival de Pesca. Né? Mas talvez com uma forma de gestão mais aprimorada, porque a gente tem que colocar esse evento, Festival de Pesca, no século XXI. A gente ainda está fazendo Festival de Pesca como há 40 anos atrás. A gente precisa realmente transformar o Festival de Pesca. Profissionalizar o negócio. Na verdade, Perfeito. o Festival de Pesca ele precisa ser um evento que é como se fechasse um ciclo. Olha, Cáceres tem cultura, Cáceres tem dança, tem turismo de religião. Tem esportes. Tem esporte. Então, aqui no Festival de Pesca, você fecha o trabalho de um ano todo. Entendeu? Perfeito. E não só uma festa. E usar o Festival de Pesca como propaganda desses outros próximos. Exatamente. Inclusive educação Já também. que nós temos uma visibilidade maior no festival, a gente usufruir do festival maior. Que é um produto pronto, e né? fomentar aquilo que é a nossa excelência. Saúde, educação e turismo. Então, assim, olha, nós somos assim. Essa é a nossa raiz, nossa identidade. Venha para cá, invista aqui. E não esquecer de Usar criar esse os processo. incentivos para que a comunidade participe disso de forma a preservar a cultura através das danças culturais, das manifestações gastronômicas e toda a comunidade está envolvida nesse. E resgatar o orgulho do cacerense de ser cacerense, dessas de nossas falar raízes. que eu sou filho de família centenária. Exato. Né? E falar assim, somos daqui, gosto daqui, ou vim de outra cidade porque sou apaixonado, né? Justamente por isso.